As luzes dos flashes explodiam como pequenas supernovas, devorando a escuridão do auditório por frações de segundo. O som era um chiado constante, uma cascata de cliques eletrônicos que formava a trilha sonora daquela tarde. No centro de tudo, sentado atrás de uma longa mesa de madeira escura, estava ele, Cristiano Ronaldo. Ele sorria, mas era um sorriso treinado, profissional, uma máscara polida que ele usava há anos. O ar estava pesado, denso com a expectativa de centenas de jornalistas, cada um deles um predador esperando por um deslize, uma gota de sangue na água. A coletiva de imprensa tinha sido convocada para anunciar uma nova parceria com uma instituição de caridade global, um projeto para levar água potável a comunidades remotas. Era para ser um evento positivo, inspirador. Mas ninguém ali estava realmente interessado em poços artesianos na África. Eles queriam controvérsia. Queriam a manchete que incendiaria a internet no dia seguinte. Ronaldo falava com calma sobre a importância de retribuir, sobre o privilégio e a responsabilidade que vinham com sua fama. Suas palavras eram corretas, nobres até, mas para muitos naquela sala soavam ocas, como um discurso ensaiado para limpar uma imagem que, aos olhos deles, estava perpetuamente manchada por alguma polêmica antiga ou por uma arrogância que eles próprios projetavam nele. Em meio à floresta de câmeras e microfones, uma figura se destacava, não pela sua aparência, mas pela aura de desprezo que emanava dele. Era Ricardo Vasconcelos, um veterano do jornalismo esportivo, cujo nome se tornara sinônimo de cinismo. Ele não escrevia sobre o jogo, ele escrevia sobre a decadência dos jogadores. Para Vasconcelos, todo ídolo tinha um prazo de validade, e ele se via como o homem encarregado de carimbar a data de expiração na testa de cada um deles. Ele estava sentado na terceira fileira, imóvel, com um pequeno caderno no colo, mas seus olhos, afiados e frios, nunca deixaram o rosto de Ronaldo. Ele não levantava a mão. Ele não pedia a vez. Ele esperava. Ele sabia que seu momento chegaria, e quando chegasse, seria como um raio cortando a calmaria artificial daquela sala. E então, chegou. A assessora de imprensa de Ronaldo estava prestes a encerrar, agradecendo a presença de todos, quando a voz de Vasconcelos cortou o ar, grave e carregada de sarcasmo, sem sequer usar um microfone. Senhor Ronaldo, ele começou, e o silêncio caiu como uma guilhotina. Todos se viraram para ele. Uma pergunta, se me permite. A assessora hesitou, mas Ronaldo fez um leve aceno com a cabeça, autorizando. Aquilo era um erro fatal. Vasconcelos se levantou lentamente, o caderno ainda em mãos, mas ele não precisava de notas. Seu veneno estava memorizado. Nós ouvimos sobre sua generosidade, seus projetos. É tudo muito comovente. Mas vamos falar da realidade. Muitos aqui, e milhões lá fora, acreditam que sua carreira, a de verdade, acabou há anos. Que você não é mais um jogador, mas uma marca ambulante, um produto de marketing se agarrando desesperadamente aos holofotes. Minha pergunta é: como você responde àqueles que olham para você e não veem mais o atleta, mas apenas uma farsa bem-sucedida? A sala congelou. O insulto foi tão direto, tão brutal, que até os jornalistas mais cínicos sentiram um calafrio. Risadinhas nervosas ecoaram aqui e ali, câmeras se ajustaram, focando no rosto de Ronaldo, esperando a explosão, a resposta irritada, a negação furiosa que se tornaria o clipe viral do dia. O mundo prendeu a respiração, mas Ronaldo não fez nada. Ele não se moveu. Não mudou de expressão. Ele apenas olhou para Vasconcelos. Um olhar fixo, penetrante, que parecia atravessar a distância entre eles. O silêncio se estendeu. 1 segundo. 5. 10. O ar ficou rarefeito. O que deveria ser um momento de humilhação pública começou a se transformar em algo diferente, algo desconfortável. O sorriso treinado havia desaparecido, substituído por uma máscara de neutralidade impenetrável. Os cochichos começaram. Ele travou.
Não sabe o que dizer. Vasconcelos o destruiu. Mas Vasconcelos, o agressor, começou a parecer inquieto. Aquele silêncio não era de derrota. Era um silêncio pesado, denso, como o de um predador avaliando sua presa antes de dar o bote. Todos pensaram que a pergunta era o ataque, mas estavam errados. O ataque estava prestes a começar. E o que ninguém sabia era que, naquele silêncio, Ronaldo não estava pensando em futebol ou em sua imagem. Ele estava vasculhando uma memória antiga, uma cicatriz que ele pensava ter curado há muito tempo, uma história que conectava ele e aquele jornalista de uma forma que ninguém naquela sala poderia sequer imaginar. O silêncio não era vazio, estava cheio de fantasmas. O silêncio na sala de imprensa era agora uma entidade viva, pressionava os tímpanos, acelerava corações. Cada segundo que passava sem uma resposta de Cristiano Ronaldo amplificava a audácia da pergunta de Ricardo Vasconcelos. O jornalista, que esperava ter criado um momento de triunfo, agora se via no centro de um vácuo desconfortável. O olhar fixo de Ronaldo não continha raiva, mas algo muito mais perturbador: reconhecimento. Era como se ele não estivesse vendo um jornalista, mas um fantasma de um passado distante. A tensão se tornou quase insuportável quando um segundo jornalista, tentando pegar carona na polêmica, gritou do fundo da sala: "Se você fosse honesto, Ronaldo, teria se aposentado há 3 anos. Admita." A frase quebrou o feitiço, e um pequeno grupo de fãs que havia conseguido entrar começou a vaiar os jornalistas, gritando palavras de apoio. A segurança se moveu para conter o início de tumulto, mas a caixa de Pandora já havia sido aberta. A sala era um caldeirão de emoções conflitantes. E foi nesse exato momento, quando o caos ameaçava tomar conta, que Ronaldo finalmente se moveu. Ele levantou uma mão, não de forma agressiva, mas com uma calma que silenciou a todos instantaneamente. A segurança parou. Os fãs se calaram. Os jornalistas ergueram seus gravadores. Ele pegou o microfone, aproximou-o da boca e, com uma voz surpreendentemente suave, quase íntima, ele começou a falar. Mas ele não se dirigiu à sala. Ele falou diretamente para Vasconcelos. "Eu me lembro de você", disse ele, e a simplicidade daquela frase desarmou a todos. "Você não era jornalista na época, era mais jovem, tinha cabelo e usava uma jaqueta de couro gasta." Vasconcelos empalideceu. O ar de superioridade em seu rosto se desfez, substituído por uma máscara de choque e confusão. "Eu não sei do que você está falando", ele gaguejou, mas sua voz o traiu. Ronaldo ignorou a negação. Ele se recostou na cadeira e, em vez de se defender da acusação de ser uma farsa, ele começou a contar uma história. Uma história que ninguém ali jamais tinha ouvido. "Havia um campo de terra batida na minha cidade", começou Ronaldo, sua voz ecoando com uma melancolia inesperada. "Não era um estádio. Era só um pedaço de terra vermelha, com 2 pares de pedras servindo como traves. Era onde os garotos do bairro jogavam, sonhando em ser alguém. Para jogar nos times de verdade, você precisava de chuteiras. Eu não tinha. Meus pais não podiam comprar. Então, eu jogava descalço, com os pés sangrando, só para poder tocar na bola." A sala ouvia, hipnotizada. A história do garoto pobre era conhecida, mas nunca com esses detalhes, nunca contada por ele daquela forma. Um dia, um olheiro de um clube maior veio à cidade para um teste. Era a chance da minha vida, mas a regra era clara: só joga quem tem chuteira. Eu estava desesperado. Chorei por 2 dias. Na véspera do teste, um garoto mais velho, do meu time, chegou na minha casa. Ele me entregou uma caixa. Dentro, um par de chuteiras usadas com os cravos gastos, mas ainda serviam. Ele me disse: "Use-as. Você é melhor do que eu. Você precisa dessa chance mais do que eu." Aquele garoto. Ele era o melhor jogador do nosso bairro, o mais promissor. Todos achavam que ele seria o próximo grande craque. Ele sacrificou a própria chance por mim. Ronaldo fez uma pausa, engolindo em seco. A emoção em sua voz era palpável, real.
Eu fiz o teste e passei. Minha vida mudou por causa daquele gesto, por causa daquelas chuteiras. Ele então levantou o olhar e o cravou novamente em Vasconcelos, que agora tremia visivelmente. O nome daquele garoto era Leandro, e ele era seu irmão. A revelação caiu na sala como uma bomba nuclear. O silêncio que se seguiu foi absoluto, ensurdecedor. O que era uma coletiva de imprensa virou uma sessão de terapia pública, um acerto de contas de décadas. Vasconcelos abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele estava exposto, desnudado na frente de todos que ele tentara humilhar. Ronaldo se inclinou para a frente, a voz agora um sussurro que o microfone amplificava para o mundo inteiro ouvir. Eu nunca esqueci o que seu irmão fez por mim, nunca. A diferença entre você e ele, Ricardo, é que Leandro transformou a decepção dele em um ato de generosidade. Ele me deu uma chance. Você, você transformou a sua amargura em uma arma. Você não vive de jornalismo. Você vive da humilhação dos outros, talvez para tentar silenciar a sua própria. A plateia explodiu, não com risadas, mas com um som que ninguém esperava. Aplausos, espontâneos, vindos de todos os cantos. Jornalistas, fãs, cinegrafistas. Todos aplaudiam de pé, não para o jogador, mas para o homem. Vasconcelos, atordoado e humilhado, cambaleou para trás, tentando encontrar palavras, mas foi engolido pela ovação. Ele olhou para Ronaldo, não com ódio, mas com uma expressão de pura dor. A história parecia ter chegado ao seu clímax. O vilão fora derrotado, o herói aclamado. Mas, de repente, as luzes da sala diminuíram e o telão gigante atrás de Ronaldo, que antes exibia o logo da instituição de caridade, piscou e ganhou vida. E o que apareceu nele fez o sangue de todos gelar, provando que aquela história, por mais poderosa que fosse, era apenas a ponta de um iceberg muito mais sombrio e perigoso. A ovação na sala de imprensa ainda ecoava quando o telão atrás de Cristiano Ronaldo se acendeu, banhando o auditório em uma luz fria e azulada. O aplauso cessou abruptamente, substituído por um silêncio confuso. Ninguém da equipe de Ronaldo parecia saber o que estava acontecendo. A assessora de imprensa olhava freneticamente para a cabine de controle, gesticulando em pânico. Mas era tarde demais. Uma imagem tomou a tela. Era um vídeo. A qualidade era granulada, amadora, como se tivesse sido filmado secretamente por um celular antigo. A data no canto inferior indicava que havia sido gravado há mais de uma década. A cena mostrava um campo de futebol de várzea, lamacento, sob uma chuva fina. Dois times de adolescentes disputavam uma bola com uma ferocidade que ia além da competição. A câmera trêmula focou em dois jogadores. Um deles, magro e ágil, era inconfundivelmente um jovem Cristiano Ronaldo. O outro era um rapaz de porte semelhante, habilidoso, que todos na sala agora sabiam ser Leandro, o irmão de Ricardo Vasconcelos. A jogada era rápida. Leandro driblou dois adversários e partiu em direção ao gol. Ronaldo veio na cobertura, correndo em sua direção. O que aconteceu em seguida foi uma fração de segundo de pura brutalidade. Um carrinho. Não foi um carrinho normal. Foi alto, violento, com as travas da chuteira expostas, atingindo o joelho de Leandro em um ângulo terrível. O som do impacto foi abafado pela chuva, mas o grito de dor de Leandro foi agudo e claro, cortando o ar como uma navalha. Ele caiu no chão, se contorcendo em agonia. O vídeo mostrava o jovem Ronaldo se levantando, olhando para Leandro no chão por um instante, sem nenhuma expressão, antes de se virar e se afastar enquanto os outros jogadores corriam para socorrer o garoto caído. A câmera então deu um zoom no rosto de Ronaldo. E por um segundo, antes que ele se virasse completamente, a imagem capturou algo que fez a sala inteira prender a respiração. Um leve, quase imperceptível, sorriso de satisfação. O vídeo terminou. A tela ficou preta. O silêncio na sala era agora um abismo. A história comovente das chuteiras, do sacrifício, da generosidade. Tudo se desfez em pó,
diante daquela imagem crua e violenta. Ricardo Vasconcelos, que estava sendo visto como um vilão amargurado, agora olhava para a tela com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele não parecia mais um agressor. Parecia uma vítima, um homem que carregava o peso daquela tragédia há anos. Todos os olhares se voltaram para Ronaldo. A máscara de calma havia rachado. Em seu rosto, pela primeira vez, havia um lampejo de pânico genuíno. Ele olhava para a tela apagada como se tivesse visto um fantasma. Isso. Isso é uma montagem, ele conseguiu dizer, mas sua voz era fraca, sem convicção. Isso é uma calúnia. Mas o dano estava feito. A narrativa havia virado 180 graus e depois virado de novo, em questão de minutos. Quem era o herói? Quem era o vilão? A história de superação que ele contou era verdade, ou era apenas uma manipulação brilhante para encobrir um segredo terrível? E quem, em nome de Deus, teria aquele vídeo e escolheria exibi-lo naquele exato momento? Não podia ser Vasconcelos. O choque em seu rosto era real demais. Não podia ser a equipe de Ronaldo. Era um terceiro jogador, uma força invisível que havia entrado no jogo e virado o tabuleiro de cabeça para baixo. A confusão se instalou. Jornalistas gritavam perguntas de todos os lados. Ronaldo, aquele vídeo é real? Você lesionou o irmão dele de propósito? Sua história era uma mentira? A segurança formou um cordão ao redor dele, tentando escoltá-lo para fora, mas a sala havia se transformado em um tribunal improvisado. Enquanto era levado às pressas pelo corredor, passando por um Vasconcelos catatônico, Ronaldo sentiu seu celular vibrar no bolso. Ele o pegou, a mão tremendo. Era uma mensagem de um número desconhecido. Havia apenas uma frase. As chuteiras te deram uma chance. O joelho dele garantiu que você não tivesse concorrência. A verdade sempre encontra um caminho, Cristiano. Ele parou de andar, o sangue fugindo de seu rosto. Aquilo não era um ataque de um jornalista. Aquilo era algo muito mais profundo, muito mais pessoal. Alguém do seu passado, alguém que conhecia a verdade por trás da lenda, havia decidido que era hora de acertar as contas. A coletiva de imprensa havia acabado, mas a verdadeira história estava apenas começando. Ele não estava mais lutando por sua imagem. Estava lutando por sua sobrevivência, contra um inimigo que acabara de provar que podia alcançá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora, e que conhecia seus segredos mais sombrios. E o pior de tudo, ele não fazia ideia de quem era. O mundo lá fora era um incêndio. Em menos de uma hora, os clipes da coletiva de imprensa se tornaram o assunto mais comentado do planeta. Primeiro, o vídeo da resposta emocionante de Ronaldo com a hashtag Herói Injustiçado. Depois, a reviravolta chocante com o vídeo do carrinho violento e a hashtag Ronaldo mentiu. As redes sociais se tornaram um campo de batalha, com teorias da conspiração surgindo a cada segundo. Teria sido uma armação de Vasconcelos? Teria sido um vazamento de um rival? Ou seria a prova de que o ídolo global era, na verdade, um sociopata calculista? Ninguém sabia a verdade, e essa incerteza era o combustível perfeito para o caos. Enquanto o mundo debatia, Cristiano Ronaldo estava isolado em uma suíte de hotel de luxo, que agora parecia uma prisão dourada. Seus advogados e assessores falavam sem parar, traçando estratégias, planejando comunicados de imprensa, mas ele não ouvia. Sua mente estava em outro lugar, há quase 20 anos, naquele campo lamacento. Ele se lembrava do som, do grito, da sensação dos cravos da chuteira se chocando contra o osso, e se lembrava do silêncio que se seguiu em sua própria mente. Não foi um sorriso de satisfação. Ele tentava se convencer. Foi alívio. Alívio por ter vencido a jogada, mas a imagem na tela não mentia. Havia algo mais ali. Uma sombra. Enquanto isso, em uma redação de jornal pequena e quase falida, uma jovem jornalista chamada Sofia Alves assistia a tudo com um fascínio que ia além do furo de reportagem. Ela não estava interessada na briga de celebridades. Ela estava interessada na verdade e sentia que a verdade era muito mais complexa do que as hashtags sugeriam. Havia peças faltando. O vídeo, a mensagem de texto,
A reação de Vasconcelos, que não era de triunfo, mas de dor revivida. Ignorando as ordens de seu editor para escrever um artigo sensacionalista, Sofia começou a fazer o que fazia de melhor: cavar. Ela não foi atrás de fontes em grandes clubes ou agentes famosos. Ela foi para a origem. Usando antigos arquivos de jornais locais e redes sociais, ela encontrou o nome da cidade natal de Ronaldo e Vasconcelos e começou a ligar para antigos treinadores, ex-colegas de time, vizinhos. A maioria desligava na cara dela, com medo ou simplesmente sem interesse em remexer no passado. Mas então, ela encontrou um nome. Um ex-treinador de juniores, um senhor chamado Afonso, que agora administrava uma pequena padaria. No início, ele se recusou a falar. Isso é passado, minha filha. Deixe os mortos em paz. Sofia insistiu, não com a agressividade de uma repórter, mas com uma sinceridade que o desarmou. Ela explicou que não queria um escândalo, queria entender. O velho Afonso suspirou do outro lado da linha e, após um longo silêncio, disse: Não eram só os dois. Havia um terceiro. O coração de Sofia disparou. Um terceiro garoto? Perguntou ela. Sim, disse Afonso, a voz baixa, como se temesse ser ouvido. Ele era o verdadeiro talento. Melhor que Cristiano, mais forte que Leandro. O nome dele era Miguel. Ele era o capitão do time, o líder. Todos o admiravam. Ele era o melhor amigo dos dois, inseparáveis. O trio de ouro, nós os chamávamos. Sofia digitava freneticamente. O que aconteceu com ele? A linha ficou em silêncio por um momento. No mesmo jogo em que Leandro quebrou o joelho, Miguel desapareceu. Desapareceu como? Insistiu Sofia. Ele se mudou? Não, respondeu Afonso, a voz carregada de um peso antigo. Ele simplesmente sumiu. Na noite daquele jogo, ele deveria encontrar Cristiano e Leandro. Ele nunca apareceu. A família o procurou por semanas. A polícia investigou. Nada. Ele evaporou. Deixou as chuteiras, a bola, tudo para trás. Depois do que aconteceu com Leandro e do sumiço de Miguel, o time acabou. A cidade nunca mais foi a mesma. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso não era uma história de rivalidade no futebol. Era um thriller, uma tragédia com 3 protagonistas, onde um teve a carreira encerrada, um desapareceu misteriosamente e o terceiro se tornou o maior jogador do mundo. Ela agradeceu a Afonso e desligou, a mente a mil. Aquele não era um quebra-cabeça de 2 peças, mas de 3. E a peça que faltava, a peça chamada Miguel, era a chave para tudo. Ela tinha a sensação de que quem quer que tivesse vazado aquele vídeo e enviado aquela mensagem não era um inimigo recente. Era alguém que conhecia a história completa. Alguém que talvez soubesse o que realmente aconteceu com Miguel naquela noite chuvosa, tantos anos atrás. A busca pela verdade sobre Ronaldo havia se tornado uma busca por um garoto desaparecido. E Sofia suspeitava que as 2 histórias estavam terrivelmente e talvez fatalmente entrelaçadas. A revelação da existência de Miguel, o terceiro elemento daquela equação trágica, mudou completamente o foco da investigação de Sofia. Ela não estava mais apenas cobrindo uma briga de celebridades, estava desenterrando um mistério que estava adormecido há quase 2 décadas. Ela decidiu que precisava falar com a única outra pessoa, além de Ronaldo, que estava no centro daquele furacão, Ricardo Vasconcelos. Encontrá-lo não foi fácil. Ele havia se isolado, desligado o telefone e desaparecido dos olhos do público após a humilhação na coletiva. Mas Sofia era persistente. Ela descobriu o endereço de um pequeno apartamento que ele mantinha nos subúrbios, um lugar modesto que contrastava com sua imagem pública de jornalista influente. Ela bateu na porta sem saber o que esperar. Talvez ele a mandasse embora, talvez a agredisse. Mas quando a porta se abriu, ela não viu um homem com raiva. Viu um homem quebrado. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior, os olhos vermelhos e inchados, uma garrafa de uísque pela metade sobre a mesa. O que você quer?
Ele perguntou, a voz rouca. Vassourar minhas cinzas. Sofia respirou fundo. Eu não vim falar sobre a coletiva. Eu vim falar sobre Miguel. Ao ouvir o nome, o corpo de Vasconcelos estremeceu, como se tivesse levado um choque elétrico. Ele a encarou, os olhos se estreitando em uma mistura de suspeita e medo. Quem é você? Sou uma jornalista. Falei com o treinador Afonso. Ele a deixou entrar, fechando a porta atrás dela. O apartamento era espartano, quase monástico, as paredes cobertas não por prêmios de jornalismo, mas por fotos antigas. Fotos de dois garotos sorrindo, abraçados, Leandro e Miguel. Não havia nenhuma foto de Cristiano Ronaldo. Você quer saber a verdade? Vasconcelos disse, sentando-se pesadamente em uma poltrona. A verdade é que Cristiano Ronaldo não destruiu apenas uma carreira naquela tarde. Ele destruiu 3 vidas. E então, ele contou a história. A versão dele. Uma versão que nunca havia sido publicada. Uma história de amizade, traição e uma ambição tão voraz que consumiu tudo em seu caminho. Eles eram inseparáveis, começou Vasconcelos, olhando para uma foto na parede. Meu irmão Leandro, o sonhador. Miguel, o líder nato, o capitão. E Cristiano, o ambicioso, o focado. Miguel era o elo que os unia. Ele era mais velho, mais maduro. Ele protegia os dois, especialmente Cristiano, que era o mais pobre, o mais faminto de todos, no sentido literal e figurado. Ele fez uma pausa, servindo-se de um copo de uísque. Todos sabiam do teste com o olheiro. Era a grande chance, mas havia um problema. O olheiro disse que só havia vaga para um. Não 2, não 3. Apenas um seria levado. A revelação pairou no ar. A competição não era apenas por um lugar no time. Era uma batalha de vida ou morte pela única vaga disponível. Naquele jogo, continuou Vasconcelos, a voz embargada, as coisas estavam diferentes. Cristiano estava elétrico, frio. Ele não jogava como ele mesmo. Cada dividida era uma batalha. Cada jogada, uma declaração de guerra. Leandro estava jogando o melhor futebol da vida dele. Ele estava brilhando. E eu acho que Cristiano viu isso. Ele viu que estava perdendo a única chance que teria. Ele apontou para a TV que ainda mostrava reprises da coletiva. Aquele carrinho não foi um acidente, foi uma escolha. Ele escolheu tirar meu irmão do caminho. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Aquele sorriso no final. Eu vi ao vivo, da lateral do campo. Eu nunca esqueci. A dor em sua voz era antiga, profunda. Mas a pior parte não foi essa. Ele sussurrou. Foi o que aconteceu depois. Miguel viu tudo. Ele ficou furioso. Ele era o capitão. A justiça era tudo para ele. Ele confrontou Cristiano no vestiário. Eu ouvi os gritos. Miguel disse que contaria ao olheiro o que ele fez, que ele não merecia a vaga. Cristiano disse que ele não faria isso. A discussão foi feia. Eles marcaram de se encontrar mais tarde, naquela noite, perto do rio, para resolver as coisas. Vasconcelos enterrou o rosto nas mãos. Leandro foi para o hospital. Eu fui com ele. Miguel foi encontrar Cristiano e nunca mais foi visto. O queixo de Sofia caiu. A implicação era monstruosa. Você está dizendo que... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, disse Vasconcelos, levantando a cabeça, os olhos queimando de uma dor que se transformara em ódio ao longo dos anos. Eu não posso provar nada, mas eu sei de uma coisa. Um garoto saiu daquela cidade com um contrato de futebol, e o outro, o único que poderia ter exposto sua fraude, desapareceu da face da terra. Cristiano não roubou apenas o futuro do meu irmão. Ele roubou a verdade sobre o que aconteceu com seu melhor amigo. Agora tudo fazia sentido. A obsessão de Vasconcelos, sua cruzada para destruir Ronaldo, não era por amargura profissional, era uma busca por justiça, ou talvez vingança, por 2 tragédias que ele acreditava terem a mesma origem.
E o vídeo? A mensagem? Perguntou Sofia. Não fui eu, respondeu ele, balançando a cabeça. Por anos eu tentei encontrar provas, algo que pudesse expor a verdade. Eu nunca consegui. Quem quer que tenha feito isso, tem as respostas que eu procurei por toda a minha vida. Sofia saiu do apartamento sentindo o peso do mundo em seus ombros. A história era muito maior e mais sombria do que ela imaginava. E ela sabia que havia apenas uma pessoa que poderia confirmar ou negar aquela acusação terrível. Mas confrontar Cristiano Ronaldo agora não era mais uma questão de jornalismo. Era perigoso, porque se a história de Vasconcelos fosse verdade, ela não estaria lidando com um atleta arrogante, mas com alguém capaz de tudo para proteger seu legado e seus segredos. Com a confissão devastadora de Ricardo Vasconcelos ecoando em sua mente, Sofia sabia que a história havia chegado a um ponto sem volta. Ela tinha um lado da moeda, uma narrativa de traição e suspeita tão sombria que parecia tirada de um roteiro de filme. Mas era apenas isso, uma narrativa. Sem provas concretas, sem o testemunho da terceira pessoa, era a palavra de um homem quebrado contra a de um ícone global. Ela precisava ouvir Cristiano Ronaldo, não em uma coletiva de imprensa cercado por advogados e assessores, mas cara a cara. A chance parecia impossível. Ronaldo estava entrincheirado, inacessível. Mas o destino, ou talvez a força misteriosa que havia colocado tudo em movimento, interveio. Uma fonte anônima, a mesma que provavelmente vazou o vídeo, enviou a Sofia um e-mail criptografado. A mensagem era curta. Aeroporto Executivo, Hangar 7, meia-noite. Ele estará sozinho. É sua única chance. O risco era imenso. Poderia ser uma armadilha, mas a jornalista dentro dela, a caçadora da verdade, não podia recuar. À meia-noite, sob uma garoa fria que lembrava a daquele fatídico jogo, Sofia estava escondida nas sombras do Hangar 7. E como a mensagem prometera, um carro preto parou e dele desceu Cristiano Ronaldo. Sozinho. Ele parecia cansado, o peso do mundo em seus ombros. Ele caminhava em direção a um jato particular, sua fuga daquele pesadelo. Foi quando Sofia saiu das sombras. Ronaldo não se assustou. Ele parou e a olhou, como se a estivesse esperando. Você, disse ele, a voz sem emoção. A jornalista. O que você quer? A verdade, Cristiano, respondeu Sofia, o coração batendo forte. Eu quero a verdade sobre Miguel. O nome pairou no ar frio da noite. O rosto de Ronaldo, antes uma máscara de exaustão, se transformou. Uma dureza gélida tomou conta de seus olhos. Ele não negou. Não fingiu confusão. Ele deu um passo em direção a ela, o poder e a intensidade que ele exibia em campo agora focados nela. A verdade? Ele repetiu, com um riso baixo e sem humor. A verdade é que o mundo não quer heróis perfeitos. Ele quer lendas, e lendas exigem sacrifícios. Sofia sentiu um calafrio. O que aconteceu naquela noite perto do rio? Ronaldo olhou para o céu escuro por um momento, perdido em uma memória que só ele conhecia. Miguel era nobre, ele disse quase para si mesmo. Ele tinha princípios. Ele acreditava em justiça, em jogar limpo. Mas o mundo não é um campo de futebol com regras claras, jornalista. O mundo é uma selva. E na selva, não sobrevive o mais nobre. Sobrevive o mais forte, o mais faminto. Ele se virou para ela novamente, o rosto a centímetros do dela. Miguel queria que eu desistisse, que eu entregasse minha única chance por causa de um carrinho forte. Ele queria que eu voltasse para a pobreza, para a fome, para o nada. Ele ia me denunciar, destruir meu sonho, em nome da honra. Ele me deu uma escolha: a minha vida ou a dele. A confissão não foi explícita, mas a implicação era clara como cristal e mais aterrorizante do que qualquer admissão direta. Ele não disse o que fez, mas disse por quê. Você não pode provar nada. Ele acrescentou, a voz um sussurro ameaçador. Não há corpo.
Não há testemunhas. Há apenas a história de um jornalista alcoólatra e amargurado e a minha. Em quem você acha que o mundo vai acreditar? Ele deu um passo para trás, seu rosto voltando à máscara de indiferença. Foi um prazer, senhorita Alves. Aconselho que esqueça essa história. Algumas verdades são pesadas demais para se carregar. Ele se virou e caminhou em direção ao jato, sem olhar para trás. Sofia ficou paralisada, o gravador em sua mão parecendo pesar uma tonelada. Ela tinha a história, a verdade sombria por trás do ídolo. Mas ele estava certo. O que ela faria com aquilo? Publicar uma acusação tão monstruosa sem provas concretas a destruiria profissionalmente e talvez pessoalmente. O mundo idolatrava Cristiano Ronaldo. Eles queriam acreditar no conto de fadas, no garoto pobre que venceu. Eles iriam crucificá-la por tentar manchar a lenda. Enquanto o jato particular decolava, rasgando o céu noturno, Sofia se viu em uma encruzilhada impossível. O avião que subia não levava apenas um homem, levava um segredo que tinha o poder de abalar o mundo. E aqui, a história se fragmenta. Não há um final, mas múltiplos ecos do que poderia ter sido. Em uma realidade, Sofia, movida pela culpa e pela justiça, publica sua história. Ela é desacreditada, processada por difamação e sua carreira acaba. Ronaldo a processa e vence, consolidando sua imagem como uma vítima de uma caça às bruxas. Em outra, o medo a consome. Ela guarda a gravação, que se torna seu fardo secreto, e vive o resto de sua vida assombrada pelo silêncio. Mas existe uma terceira possibilidade, mais perturbadora, a de que a fonte anônima que a ajudou não queria apenas expor a verdade. Queria usá-la. Dias depois, Sofia recebe outro e-mail. Bom trabalho. Agora você é minha arma. Juntos, vamos controlar a lenda. Ou destruí-la. A escolha é sua. A história de Ronaldo Vasconcelos e Miguel não havia terminado. Ela apenas havia ganhado um novo jogador, um mestre das marionetes que finalmente tinha todas as peças em suas mãos, com Sofia presa no meio. A verdade não liberta. Às vezes, ela apenas te arrasta para uma escuridão ainda maior. E o mundo, sem saber de nada, continua aplaudindo seu herói, sem imaginar que o pedestal em que ele se encontra foi construído sobre ossos. Quando as luzes se apagam e a história termina, o que fica não é a imagem de um ídolo, nem a de um vilão. O que fica é um eco. Um eco desconfortável que ressoa dentro da gente, porque no fundo, essa história não é sobre Cristiano Ronaldo. É sobre nós. É um espelho quebrado, nos mostrando os fragmentos mais sombrios e complexos da natureza humana, aqueles que a gente normalmente esconde debaixo do tapete, e a primeira, e talvez a mais brutal lição que tiramos disso, está na frase que o próprio Cristiano diz: o mundo é uma selva, e na selva não sobrevive o mais nobre, sobrevive o mais faminto. Vamos ser honestos por um segundo. Quantas vezes na nossa própria vida, na nossa escala bem menor, a gente não criou uma desculpa parecida? Quantas vezes, para conseguir uma promoção no trabalho, para passar na frente em um projeto, para ganhar uma discussão, a gente não justificou uma pequena trapaça, uma omissão, um empurrãozinho em alguém, dizendo a nós mesmos que era necessário? Que o mundo é assim? A ambição de Cristiano é a nossa ambição, só que amplificada por um talento e uma oportunidade gigantescos. A história dele nos força a encarar essa verdade desconfortável. A linha que separa a determinação de vencer da crueldade de eliminar a concorrência é assustadoramente fina. Todos nós temos um campo lamacento em nosso passado, um momento decisivo onde tivemos que escolher entre nossos princípios e nossos sonhos. E a pergunta que essa história deixa no ar, e que vai nos assombrar, é: o que nós sacrificamos no nosso caminho? Quem nós deixamos para trás para chegar onde estamos? O legado que construímos é sólido, ou está, como o de Cristiano, assentado sobre um segredo que um dia pode vir à tona. Mas se Cristiano é o espelho da nossa ambição, Ricardo Vasconcelos é o fantasma do nosso passado.
Ele é a personificação do que acontece quando deixamos uma ferida infeccionar por anos, até se transformar em ódio e virar a única razão da nossa existência. A vida dele parou naquele dia. Enquanto Cristiano construía um império, Vasconcelos construía um mausoléu para as memórias daquele jogo. Ele não vivia no presente. Ele morava dentro daquela tragédia. E essa é a segunda lição, tão poderosa quanto a primeira. A vingança é uma prisão que a gente constrói para o outro, mas quem fica trancado dentro somos nós. Por décadas, ele se alimentou do desejo de ver Cristiano cair, e ao fazer isso, ele se tornou tão prisioneiro daquele campo de futebol quanto seu irmão foi vítima. Quantos de nós não carregamos um Vasconcelos dentro de nós? Um ressentimento antigo, uma mágoa de alguém que nos feriu, uma injustiça que nunca superamos e que, sem perceber, começa a ditar nossas escolhas, a envenenar nossas alegrias e a nos impedir de seguir em frente. A história nos mostra o fim dessa estrada. Um homem quebrado em um apartamento vazio, que mesmo depois de ter sua justiça, continua tão perdido quanto antes. A verdadeira libertação não está em destruir quem nos feriu, mas em encontrar uma forma de desmantelar a prisão que construímos dentro de nós mesmos. E, por fim, chegamos à lição mais moderna e talvez mais perigosa de todas, representada pela jornalista Sofia e pelo misterioso manipulador por trás de tudo. A verdade, na nossa era, deixou de ser um fato para se tornar uma arma. A gente vive na era do telão. A tela da TV na coletiva é a tela do nosso celular, do nosso computador. A cada segundo, somos bombardeados por narrativas, por vídeos editados, por verdades que servem a um propósito. Em um minuto, Ronaldo é o herói que superou a humilhação. No minuto seguinte, com um novo vídeo, ele é o monstro que esconde um crime. A história nos mostra com uma clareza assustadora como a opinião pública é um pêndulo, balançando para o lado de quem tem a melhor história, a imagem mais impactante, o segredo mais chocante. A verdade virou um produto, embalado e vendido para quem oferece mais. E nós, como a plateia daquela coletiva, aplaudimos e vaiamos conforme a direção do espetáculo, sem perceber que estamos sendo manipulados. A lição aqui é um chamado à nossa responsabilidade. Em um mundo onde qualquer um pode vazar um vídeo, criar uma narrativa e destruir uma reputação, seja ela merecida ou não, nosso dever é duvidar, é questionar, é entender que por trás de cada manchete, de cada post viral, existe uma intenção. A verdade raramente é preto no branco. Ela quase sempre vive nos tons de cinza, na complexidade das motivações humanas, nos segredos que cada um de nós carrega. No final das contas, a grande lição que essa história nos deixa não está em julgar Cristiano, Vasconcelos ou Miguel. Está em olhar para dentro. Ela nos força a perguntar: qual é o preço da minha ambição? Estou sendo prisioneiro do meu passado? E o mais importante, a verdade que eu consumo e compartilho todos os dias é genuína? Ou eu sou apenas mais um espectador no circo de narrativas de outra pessoa? Essa história não nos dá respostas fáceis. E é por isso que ela é tão poderosa. Porque as perguntas que ela levanta são as mesmas que deveríamos nos fazer todos os dias, muito depois que as câmeras se desligam. E aí, essa história mexeu com você? Se ela te deixou com aquele nó na garganta, pensando sobre as escolhas que a gente faz na vida, então ela cumpriu seu papel. Porque as melhores histórias não são as que nos dão todas as respostas, mas as que nos deixam com as melhores perguntas. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, se te fez pensar, eu peço que você faça 4 coisas simples, mas que fazem toda a diferença para que a gente possa continuar trazendo conteúdo assim. Primeiro, deixe o seu like aqui embaixo. É o seu jeito de me dizer que essa mensagem chegou até você e que valeu a pena. Segundo, compartilhe este vídeo. Manda naquele grupo da família ou para aquele amigo ou amiga que adora uma boa história e que precisa refletir sobre como o passado e a ambição moldam quem a gente é. Terceiro,
Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que, eu prometo, vão te fazer questionar e enxergar o mundo de um jeito diferente. E o mais importante de tudo, deixe seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião. Para você, o que é mais perigoso no mundo de hoje? A ambição que cega e nos faz ultrapassar limites, o ódio que nos aprisiona no passado, ou a verdade que pode ser manipulada para destruir qualquer um? Não existe resposta certa ou errada. Eu quero ler o que você pensa. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, continue questionando.